Olá! Começa agora o Panorama da Educação, um espaço virtual que mostra as atividades da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP, e também comenta o que acontece no cenário educacional. E quem está conosco mais uma vez é o titular da nossa cátedra, o professor Mozar Neves Ramos. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Thaís. É sempre muito bom começar a semana, não é, com esse programa, o nosso Panorama da Educação, falando com você, com todos que nos acompanham, né, ao longo de todas essas semanas, meses, né? E essa é uma semana, mais uma, que vamos ter Conselho Nacional de Educação. Então, é sempre uma semana muito cheia para mim, mas sempre muito gratificante do ponto de vista dos temas e principalmente no momento que nós estamos vivendo. Exatamente, professor, e neste momento que a gente está vivendo, tem um assunto muito polêmico em destaque. Na semana passada, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou durante uma audiência na Câmara dos Deputados que o homeschooling é prioridade para o governo Jair Bolsonaro. O homeschooling nada mais é do que o ensino domiciliar, ou seja, a criança não é matriculada em uma escola e ela tem como professores os pais, familiares ou mesmo um tutor que é contratado pela família. Embora essa prática não configure exatamente um crime, ela não é regulamentada ainda pela legislação brasileira. Professor, o que o senhor acha dessa modalidade de ensino e também do fato desse assunto ter vindo à tona justamente neste momento? Olha, Thaís, esse é um tema que voltou com muita força, né? Retornou com muita força. Ele começou muito forte logo no início do governo Bolsonaro, perdeu força, mas agora é a prioridade. A gente sabe que no Congresso Nacional, né, o novo presidente da Câmara dos Deputados já disse, né, que é a prioridade do presidente da República. Porque esse foi um tema que foi trazido com muita intensidade durante a campanha eleitoral no âmbito do programa do então candidato Jair Bolsonaro. O tema do homeschooling é um tema que, na minha visão, ele é um tema que não deveria, mas nem de perto, ganhar prioridade, por várias razões. Em primeiro lugar, porque o país está aí diante de um cenário dramático do ponto de vista das quedas de aprendizagens escolares, pelo fato das crianças e jovens desse país não terem acesso ao ensino remoto, uma boa parte delas, né? Então, o governo deveria, sim, estar preocupado em ter elaborado um plano, né, que pudesse assegurar para esse início de 2021, né, a capilaridade, né, do ensino remoto, você ter a conectividade, né, assegurada para todas as crianças e jovens e professores. Agora está preocupado com o homeschooling, que vai, no máximo, chegar a 7 mil pessoas, 7 mil famílias, né? Ou seja, a gente está falando aí de talvez 20, 30 mil crianças, no máximo, sendo atendidas por esse modelo. Não estou nem entrando no âmbito da qualidade desse modelo. Mas quando a gente se depara com um país que tem 48 milhões de matrículas na educação básica e a gente está dando prioridade para um programa que, no máximo, vai alcançar 7 mil famílias, mostra a visão pequena que o governo tem da educação. Não é? Segundo aspecto é mais da qualidade. A gente sabe que, principalmente os primeiros anos escolares, a começar pela creche, não é? A gente sabe que é um momento muito importante para que as crianças possam desenvolver as suas habilidades sociais, emocionais, né? E isso você faz no ambiente escolar. Né? Tem vários estudos mostrando, entre eles o de James Heckman, que foi prêmio Nobel de Economia, né, em que ele mostrou claramente que as crianças que desenvolvem, ainda na pré-escola, né, essas habilidades, como a resiliência, a empatia, a colaboração, elas têm um outro futuro do ponto de vista da aprendizagem
Vou dar um exemplo. A criança que desenvolve isso na pré-escola tem 44% maiores chances de concluir o ensino médio em relação àquela criança que não desenvolveu, né, essas habilidades na pré-escola. Eu estou falando, portanto, de 4 a 6 anos de idade. Né? Do ponto de vista prisional, são 35% menores chances de desenvolver problemas prisionais. Né? E do fator renda, a criança que desenvolve essas habilidades, né, elas têm, em geral, 3 vezes mais em renda do que aquela criança. Então, você levar a criança ao ambiente escolar é fundamental para o desenvolvimento pleno, não somente cognitivo, mas também social, emocional, portanto, preparando essa criança para a vida. Né? Então, eu acho, na minha opinião, o homeschooling, eu acho que é um contrassenso, principalmente no mundo que nós estamos vivendo, que é um mundo muito disruptivo. Então, você precisa ter essas outras habilidades sociais e emocionais muito bem desenvolvidas para elas poderem viver nesse cenário que nós estamos vivendo. Então, eu acho que aprovar o homeschooling, na minha opinião, é um contrassenso diante de um cenário absolutamente disruptivo que vai exigir, como nunca, o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais nas crianças e ainda, como eu disse, na educação infantil, na pré-escola e assim por diante. Né? Então, vejo com muita preocupação, principalmente um governo que coloca isso como uma prioridade, quando a gente sabe que tem milhões, não são milhares, milhões de crianças que vão iniciar 2020 ainda sem ter acesso à educação. Né? E o estudo que eu acho que comentei no nosso último panorama, mas não custa nada repetir aqui, do professor André Portela, da FGV de São Paulo, em que ele mostrou que a criança que não teve acesso à atividade escolar em 2020 é como se ela tivesse voltado às aprendizagens de 2018. Né? Quer dizer, é um retrocesso enorme na aprendizagem escolar das nossas crianças. Ou seja, um plano de conectividade digital, internet, banda larga, é isso que o governo deveria estar preocupado nesse momento pandêmico, né, para que todas as crianças, jovens e professores da educação básica pudessem ter suas atividades escolares asseguradas. E ainda falando sobre a própria política educacional do governo federal, a gente tem acompanhado pela imprensa um pouco das mudanças que estão acontecendo no INEP no campo da avaliação. A comissão que estava planejando o novo IDEB, por exemplo, foi destituída e agora está mais concentrada no gabinete do ministro Milton Ribeiro. Professor Mozart, como o senhor avalia essas mudanças no INEP e que impactos isso pode trazer? Olha, vejo isso. Nós também tocamos de forma relativamente rápida no nosso último panorama, mas eu quero voltar a tocar nesse assunto, porque eu acho que é um assunto que o país precisa se preocupar, e aí o país que eu me refiro é tanto o pessoal da área da educação em estrito senso, mas também os próprios parlamentares, principalmente aqueles mais vinculados à área da educação. Por quê? Porque o INEP, eu acho que é um grande exemplo, né, de algo que foi construído ao longo de todos esses anos por diferentes governos, na perspectiva de que o país pudesse ter um instituto que pudesse medir, acompanhar, monitorar a qualidade da avaliação, tanto da educação básica como do ensino superior. Ou seja, é um órgão técnico, não é um órgão político. Né? Então, isso vai desde a educação básica até o ensino superior, né? Com o SAEB, com o ENAB, com o ENEM. Então, tudo isso passa pelo INEP. Então, o INEP tem que ser, como é, um órgão gerenciado por técnicos. Não é? E esse movimento que o Ministério da Educação está fazendo agora, de levar, por exemplo, questões estritamente técnicas para dentro
do gabinete do ministro, me parece isso um contrassenso, né, mais um outro equívoco desse governo, né, no campo da educação, porque, na prática, é como se, na verdade, a gente tivesse feito quase que uma intervenção branca no INEP. Né? Então, eu entendo que essa situação do INEP precisa ser melhor acompanhada pelos diferentes órgãos. Né? Tem momentos aí que são fundamentais que a gente não pode perder, por conta dos tempos. Por exemplo, o novo ensino médio, o novo Enem, que precisa se adequar ao novo ensino médio, tudo isso precisa ser trabalhado e estava sendo trabalhado pelo então presidente do INEP, o Alexandre, que talvez por essas iniciativas ele foi exonerado do cargo. Né? Então, parece que o MEC entende que o INEP quer conduzir a política pública de educação do país. Não é verdade. Eu acho que o INEP tem a obrigação, como está fazendo, de blindar, não é, a educação pública dessas questões políticas governamentais que podem nortear essa interferência no trabalho do próprio INEP. Então, eu acho que isso deve preocupar o país no campo da educação, porque é você ter quase uma ingerência do Ministério da Educação em cima de um órgão que só vem crescendo, se consolidando ao longo de diferentes governos em todas essas décadas de atuação do INEP. Então, é profundamente lamentável essa intervenção que o MEC está fazendo no INEP. E trazendo o assunto agora para a cátedra, nessa semana que passou, o senhor e outros pesquisadores submeteram um artigo para o Congresso da Associação Brasileira de Avaliação Educacional, a ABRAVE. Nesse artigo, vocês analisam o desempenho escolar em cidades de médio porte da região norte do Brasil. Qual que é a importância desse recorte e que resultados vocês apresentam nesse trabalho? Bom, em primeiro lugar, Thaís, começa a ganhar corpo no âmbito da cátedra Sérgio Henrique Ferreira, né, o trabalho acadêmico, né, algo que a gente não trabalhou tanto em 2020, porque em 2020 nós fomos muito demandados para webinars, porque foi a forma que o país encontrou para se comunicar no campo da educação, já que não podíamos ter eventos presenciais. Então, isso teve um crescimento exponencial, porque a gente viu, sem precisar sair de casa, a gente poderia fazer um webinar com alguém do outro lado do mundo. Então, de repente, descobrimos, né, a tecnologia para fazer encontros, reuniões, eventos, né, palestras, e isso foi, digamos assim, o nosso carro-chefe em 2020 no âmbito da cátedra. Claro que nós não tocamos exclusivamente nas cidades de médio porte, mas trabalhamos em vários temas vinculados às políticas públicas da educação básica. E, por exemplo, eu participei mais de 60 webinars em 2020, né, só vinculados ao trabalho da cátedra no sentido mais amplo da política pública da educação básica. Né? Houve também uma agenda muito forte de comunicação, né, por conta das questões do Ministério da Educação. Então, foi um outro cenário, veio a pandemia de repente, e a gente, então, traçou para o segundo ano da cátedra uma segunda estratégia. Eu acho que o primeiro foi muito aproveitando aquele momento para disseminar a cátedra, o seu trabalho. Com isso, a gente conseguiu montar também algumas parcerias para portais vinculados à área da educação, que devem estar sendo lançados nesses próximos 2 meses. Mas já no final de 2020 começou a crescer, até por ser uma cátedra da maior universidade brasileira, a USP, né, nós começamos a dar uma atenção muito grande ao trabalho acadêmico. Mas eu sempre disse e continuo tendo esse foco. Eu não quero um trabalho acadêmico para ficar nas estantes da academia. Eu quero, assim, um trabalho acadêmico no âmbito da cátedra que chegue até o chão de escola, que ajude efetivamente a melhorar a política pública de educação. Então, nós conseguimos fazer uma metodologia, elaborar uma metodologia que consegue medir, né, o grau do desempenho escolar, né, de redes de ensino, entre redes de ensino,
Mostramos isso para o caso de Ribeirão Preto, que eu espero que sirva como uma bússola nas políticas públicas do município de Ribeirão Preto. O trabalho deve estar saindo agora no mês de abril na revista Ensaio, já falei isso aqui, mas o segundo trabalho agora trata das cidades de médio porte da região norte do Brasil. São 18 cidades nessa situação, de 100 mil a 500 mil habitantes, e concluímos esse trabalho que deve estar sendo agora submetido à Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, né, do INEP, né? Falamos há pouco do INEP. E essa revista é uma revista que é Qualis A1 também da CAPES, uma revista muito qualificada, e a gente conseguiu não só aferir o desempenho escolar dos municípios de médio porte da região norte, mas também estabelecer o grau de desigualdade educacional nessas cidades a partir de um conjunto de indicadores educacionais. Então, o trabalho está fluindo com muita intensidade, né, principalmente através dos alunos de pós-doutorado, né, que nós estamos trabalhando dentro da cátedra, dos pesquisadores colaboradores, principalmente o professor João Bosco, da Universidade Federal de Pernambuco, a pós-doc, né, a Juliana Silva, lá de Sergipe, que está fazendo um trabalho belíssimo também na análise estatística. Então, eu estou muito animado, e também com o nosso aluno, né, de iniciação científica, o Leomar, que é aluno nosso da USP, de Ribeirão Preto, da área de matemática aplicada, que está trabalhando muito, né, conosco. Então, é um período novo, né? Eu acho que é muito bom a gente estar sempre fazendo coisas novas, focado naquilo que nós nos planejamos, que é atacar a questão da aprendizagem e da desigualdade educacional em nosso país. Bom, o programa de hoje está chegando ao final, mas a gente segue acompanhando o que acontece na cátedra e no cenário educacional. Professor, muito obrigada por mais essa nossa conversa. Muito obrigado, Thaís. Desejo uma ótima semana. E na próxima, talvez eu traga as novidades da reunião do Conselho Nacional de Educação, que deve começar exatamente após a nossa gravação do Panorama. Uma boa semana para todos e para você, Thaís. E se você quiser saber mais sobre o trabalho da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, acompanhe nossos perfis nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram e também no Telegram. Inscreva-se, curta, compartilhe os nossos conteúdos e conta lá para a gente também o que você gostaria que a gente discutisse aqui no Panorama da Educação. E lembrando que este e outros programas estão disponíveis também no formato podcast nas principais plataformas de áudio. Na semana que vem eu volto com mais um Panorama da Educação e eu te espero aqui. Até lá!